Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje eu estou aqui para falar de um assunto sério, muito importante. Eu sou o professor Wellington e hoje iremos falar acerca de algo que tem ocorrido com muita frequência no país. Hoje, na nossa aula de biologia, vamos abordar um pouco sobre o câncer de intestino. O câncer de intestino e os fatos que você precisa saber. Sobre o câncer de cólon, que é mais frequente, e reto. É um tipo de câncer que é tratável, na maioria dos casos, curável, ao ser detectado precocemente. O câncer de intestino abrange tumores que se iniciam na parte do intestino grosso, chamado cólon, e no reto, no final do intestino, imediatamente antes do ânus. Também é conhecido como câncer de colo e reto ou coloretal. Ele é tratável, na maioria dos casos, curável, ao ser detectado precocemente e se apresentar em estágios iniciais, sem disseminação para outros órgãos. Os hábitos saudáveis, que é uma forma também de prevenção, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer de intestino está fortemente associado aos hábitos de vida, como o tabagismo, a questão do cigarro, alimentação inadequada, é um fator primordial. A inatividade física, ou seja, a ausência de prática de atividade física, e a incidência da doença, ela aumenta nos últimos anos, observe-se então na população que está mais exposta aos fatores de risco, mais exposta a fatores de risco, que seriam hábitos de vida mais saudáveis. Então, nós temos uma estatística aqui, foi feita uma anotação. Essa aula de biologia é muito importante. Olha, tem uma estatística aqui, se eu não me engano, de 2022. Houve uma estimativa de 45.630 casos, sendo 21.970 em homens e 22.630 em mulheres. Isso dados do INCA 2022. Números de mortes, de letalidade. 20 mil dos 245, sendo 9.889 homens para 10.356 mulheres que faleceram. 2020, no Atlas de Mortalidade por Câncer. Então, recapitulando aqui, 9.889 homens morreram, 10.356 mulheres, esse dado aqui, se eu não me engano, de 2020, no Atlas de Mortalidade para Câncer. Dos 20.245 homens que foram diagnosticados, 9.889. E dos 20.245, se eu não me engano, esse dado pode ser geral. 10.356 mulheres faleceram decorrente ao câncer de intestino. Em 2022, 45.630 casos, 21.970 em homens e 23.630 em mulheres, dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer. Os principais fatores relacionados ao câncer do intestino são idade igual ou acima de 50 anos, excesso de peso corporal e alimentação não saudável. Nós vamos entrar nessa questão de alimentação não saudável. Ou seja, pobre em frutas, a questão da alimentação, vegetais e outros alimentos que contenham fibras. Uma alimentação pobre em fibras. O consumo de carnes processadas,
O que é a carne processada? Salsicha, mortadelas, linguiça, presuntos, bacon, salame. E a ingestão excessiva de carne vermelha acima de 500 gramas cozida por semana também aumentam o risco para este tipo de câncer. Ou seja, existe uma quantidade ideal de carne a ser consumida, principalmente carne bovina. O excesso de carne vermelha não é saudável. Não é um radicalismo e um extremismo contra a carne, pelo contrário, para que haja um equilíbrio na alimentação. Outros fatores estão relacionados, como fatores familiares, histórico na família, de pessoas que ocorreram fato, além do uso do cigarro, o tabagismo e o consumo de bebidas alcoólicas. Doenças inflamatórias do intestino, como retocolite, ulcerativa crônica, doença de Crohn, também aumenta o risco do câncer do intestino. A exposição ocupacional à radiação ionizante, o que seria isso? Os raios X e gama podem aumentar o risco para o câncer de colo. Os raios X e gama. Assim, profissionais do ramo que trabalham, com radiologia industrial e médicas, devem estar mais atentos por essa questão. Nós temos a questão da prevenção. A prevenção é uma forma de lutarmos contra estas moléstias. A manutenção, preste bastante atenção nisso. A manutenção do peso corporal adequado, ou seja, manter um peso para os padrões ideais de acordo com sua altura, e o IMC, Índice de Massa Corpórea, uma alimentação saudável em frutas, verduras, legumes, cereais integrais, feijões e outros leguminosas como grãos e sementes, evitar o abuso de carnes processadas, salsicha, mortadela, linguiça, presuntos, bacon e salame, e limitar o consumo de carne vermelha até 500 gramas por semana. Esse padrão de alimentação é rico em fibras e, além de promover o bom funcionamento do intestino, o que irá proporcionar? Também irá ajudar no controle do peso corporal. Não fumar é uma outra medida importantíssima. Quanto aos sintomas, os sinais e sintomas são os primeiros sintomas, deixando bem claro também que os sintomas que iremos mencionar aqui, eles podem estar correlacionados a outros tipos de moléstias, não necessariamente câncer no intestino, porque são sintomas que ocorrem também com outras enfermidades. Mas um dos sinais e sintomas que é frequente é sangue nas fezes, alteração do hábito intestinal, diarreia e prisão de ventre alternadas, dor ou desconforto abdominal, fraqueza e anemia, uma fraqueza constante, uma anemia, perda de peso sem causa aparente, alteração nas formas das fezes. Segundo o instituto aqui, as fezes saem muito finas e compridas, e a massa, tumoração abdominal, Então, esses sinais e sintomas também estão presentes em problemas como hemorroidas, verminoses, úlcera gástrica e outros.
devem ser investigados para seu diagnóstico e tratamento específico. E como é feito o diagnóstico? É feito um rastreamento dos tumores de colo e reto, coloretal, que pode ser realizado através de 2 exames principais. Um desses exames chama-se colonoscopia ou retossigmoidoscopia. O retossigmoidoscopia é um diagnóstico que ele requer uma biópsia, né, onde um pequeno pedaço do tecido retirado da lesão suspeita para investigação naquele tecido. Então vai ser tirado um pedaço daquele tecido para a biópsia. Então, o estilo de vida, ele vai ser muito influente sobre isso. E muitas pessoas têm sido acometidas. Por quê? Os alimentos processados, a linguiça, o salame, a salsicha, a mortadela, possuem um alto teor de índices cancerígenos, como, né, os aditivos naquela produção para conservar, né, aquele determinado alimento. Então, é muito importante, nós vamos entrar agora em um outro ponto, que é sobre o processo, né, industrializados, né? Vamos falar sobre a nitrosamina. O que é a nitrosamina e o que você precisa saber? Nitrosaminas são compostos químicos cancerígenos. Eu fiz uma anotação aqui, essa aqui é a estrutura da nitrosamina. Não sei se você vai enxergar aqui. NRR2N é a fórmula química, N0. A nitrosamina, ela é produzida a partir de nitritos e aminas. A sua formação, né? A sua formação pode ocorrer sobre certas condições, incluindo condições ácidas, como a do interior do estômago humano. Então, o nitrito forma ácido nitroso, que é o HNO2, que se decompõe no cátion nitrosil NH0, tem um sinal de mais positivo, e no ânion hidrosil. O cátion nitrosil, então, reage com a amina, produzindo a nitrosamina. Nitrosaminas são encontradas em diversos gêneros alimentícios, especialmente cerveja, peixes e seus derivados, e nos derivados da carne e do queijo, para preservar com conservantes de sal de nitrato. Eles são formados quando a proteína da comida reage com sais de nitrito no estômago. E as nitrosaminas podem causar cancro, que é o câncer em animais e em seres humanos. Quais os alimentos que são usados esse tipo, a nitrosamina? O nitrito, os nitratos, né? Quais os alimentos? O bacon, as carnes defumadas, o leite desnatado, produtos à base de tabaco, pesticidas e certos cosméticos, né? Então é uma questão de saúde, é uma questão muito grave. O estilo de vida, que é um fator decisivo. Recentemente perdemos algumas pessoas, até conhecidos, decorrentes dessa questão. Nas nossas aulas de biologia, você pode observar aqui, onde é frequentemente usado, nós temos aqui um desenho do sistema digestório, você percebe nessa região aqui o cólon, aqui onde frequentemente, né, a doença tenha se instalado,
colo transverso, o colo ascendente. E temos o colo descendente. O sistema digestório na figura. Então, o que nós colocamos na boca é muito decisivo para o nosso estilo de vida e o que nós iremos colher como frutos. Uma alimentação saudável, um estilo de vida com práticas regulares de esporte, de atividade física, com alimentação, balanceada, com folhas, verduras, carnes, peixes, ovos, enriquece a nossa vida. E nós precisamos estar atento e atentas a estas decisões que tomamos em nossa vida que irá nos proporcionar bem-estar. Eu quero desejar a todos um excelente dia e a nossa aula continua no próximo tópico, numa outra abordagem.